queremos, amém, pedir ao Espírito Santo que Ele possa falar conosco. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu altar. Ó Deus, que Tu possas, ó Pai, nesse momento falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa, nesse momento, ó Deus, nos vivificar pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa, a Tua palavra é vida, a Tua palavra, Senhor, nos impulsiona para frente, a Tua palavra revela quem é Cristo, Senhor, nos faz ser melhor, a Tua palavra nos confronta, Pai, e nos mostra a direção que devemos andar. Por isso, abre o nosso coração, abre a nossa mente para ouvir a Tua palavra, reter e praticá-la em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje eu vou fechar essa série que deu aí seis capítulos. Esse, se não me engano, é o 6º capítulo dessa série, Plano Melhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Capítulo 29, no versículo 11. Quem achou aí diz amém. Esse também é um bom texto, é um bom texto para você deixar marcado na sua Bíblia, é um texto conhecido. Quem já tem esse texto aí marcado alguma coisa na Bíblia? Pois é, dá uma marcada nele, porque são versículos e verdades bíblicas, irmãos, que precisam estar introjetadas no nosso sangue, no nosso espírito. A gente tem que saber esse negócio aqui de cor, de cabeça. Isso tem que estar dentro do nosso coração, né? Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que o fato de ter a palavra de Deus alicerçada no nosso espírito nos ajuda a vencer, nos ajuda num momento de dificuldade. O Espírito Santo nos lembra aquele versículo, nos lembra aquela palavra, e naquele momento nós somos restaurados, nós somos fortalecidos. Por isso essa importância. Diz assim, porque é o Senhor falando através do profeta Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu ouvirei. Você está vendo por que nós precisamos clamar? Por que nós precisamos ir a Deus? Por que nós precisamos ir ao encontro dEle? Por quê? Porque quando nós fazemos isso, Ele nos ouve. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Eu li até aqui, mas o que eu quero frisar nesse versículo é quando o Senhor fala, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra, não de morte, não. Ou seja, o pensamento, o plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é um plano, o quê? Melhor. É um plano que tem todo um recheio e um contexto de coisas, o quê? Boas. É um plano de paz. Não é um plano de tormenta, não é um plano de falta de paz, não é um plano de ansiedade. Não, ele diz, o plano e o pensamento que eu tenho ao seu respeito é um plano bom. Então você precisa nessa noite saber que Deus tem para você um plano bom. Ah, o que será que vai ser da minha vida? Ah, o que será que vai acontecer? Ah, será que eu vou conseguir
fazer uma faculdade, por exemplo, jovem, passar na faculdade, ter um bom emprego, conseguir uma namorada de Deus e casar, isso é bom? É ou não é? É. Isso está contra a vontade de Deus? Não. Então, se tiver em obediência a Ele, se cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, pode ter certeza que isso está dentro de um plano dele para a sua vida. Ah, será que um dia eu vou ver a minha casa toda rendida aos pés de Cristo e todos nós saindo juntos para a igreja para adorar e exaltar o nome do Senhor? Será que isso pode acontecer? Sim, porque o plano que Deus tem para a sua família é um plano bom. E eu posso perceber, até mesmo no nosso meio, nessa igreja, e não só aqui, mas em outras, mas aqui eu falo porque aqui conheço. Muitos irmãos que hoje estão aqui, estão com familiares que nem imaginavam que estariam. É ou não é verdade? Por quê? Porque o plano de Deus, quando você vai sendo fiel a Ele, Ele vai cumprindo. Aquilo que é o desejo do teu coração, que está afinado com a vontade dEle, começa a se cumprir. No tempo dEle. Deus sempre terá um plano de sucesso para a vida dos seus filhos. Claro que, quando eu falo aqui de sucesso, e esse sucesso que eu digo, ele tem que ser enxergado como um sucesso à luz da Bíblia. Nós não podemos ter uma definição de sucesso igual ao que o mundo tem. Porque quando eu falo assim, Deus tem um plano de sucesso para a sua vida, se nós analisarmos essa palavra sucesso, de acordo com o que o mundo pensa ser sucesso, eu estaria equivocado e estaria falando para você algo que não é a vontade de Deus. Mas eu quero frisar que Deus tem um plano de sucesso. Sim, qual é o sucesso? O sucesso está em obedecer e praticar a palavra dEle. E aí, tudo de bom mesmo vai acontecer na minha e na sua vida. Sucesso não é, irmãos, sucesso não é alcançar a fama e ter muito dinheiro. Isso significa simplesmente ter muito dinheiro. Isso significa poder viajar para onde quer, poder ter o que quer, poder fazer aquilo que está com vontade de fazer, no que se refere a lazer, no que se refere a comer, no que se refere a ter o carro A, carro B, a ter isso, aquilo. Nesse contexto, ter muito dinheiro é isso. Mas isso não significa ter sucesso. Sucesso, irmão, é nada te faltar, naquilo que Deus tem te dado, você é próspero, porque se o irmão ganha X, o ganha 2X, 3X, 4X, os 4 estão num plano de sucesso, porque o que ganha X, com esse X, Deus abençoa poderosamente, nada falta, ele é próspero. O do 2X a mesma coisa, o do 3X a mesma coisa, quase a mesma coisa, mas todos estão no mesmo plano de sucesso, segundo a Bíblia. Entende isso? O que é ter sucesso? Sucesso é ter uma casa rendida aos pés do Senhor, onde existe harmonia, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir dentro daquela casa. Isso é sucesso. Entende, irmão? O que é sucesso? Sucesso é poder dizer não ao pecado pela força do Espírito Santo. Você imagina, irmãos, quantos de nós, quando não tínhamos Cristo, quando o Espírito Santo não dominava a nossa vida, nós fazíamos aquilo que a nossa carne mandava. É ou não é verdade? O cara se drogava sabendo que ia morrer, sabendo que aquilo ali é ruim, é prejudicial, perde amigo, perde confiança, perde emprego, perde mulher, perde filho, perde tudo, mas o cara não para do quê? De se drogar. Por quê? Porque ele está preso. Mas quem está em Cristo já foi livre. Aí o que acontece? Uma vez que ele é livre, ele pode falar o quê? Não vou mais me drogar. E a vida dele muda. Isso é o quê? Sucesso.
Esse é o sucesso que Deus tem para os seus filhos. Virou aqui. O plano de Deus, ele está sendo executado em nossas vidas a cada minuto. Assim como nós não conseguimos perceber de imediato os anos e os dias que se passam, juntamente com a transformação do nosso corpo, assim também é a execução do plano divino nas nossas vidas. O resultado é gradativo, mas a ação de Deus na nossa vida é contínua. De tempos em tempos, nós vamos perceber a evolução ou não do plano dele se cumprindo na nossa vida. Você entendeu essa frase aqui? Desse texto que eu tirei, que eu li aqui para você? Você prestou atenção nisso que eu li para você aqui agora? Prestou? Deixa eu falar o que eu li. Eu falei o seguinte, que assim como nós não conseguimos perceber a ação do tempo no nosso próprio corpo, por exemplo, nós a cada dia estamos o quê? Envelhecendo. Desde o primeiro momento que a criança nasce, ela já vai para um processo de quê? De envelhecimento do quê? Do corpo. E a cada dia que passa, eu olho para o espelho e eu falo, rapaz, o tempo está passando mesmo. Você olha para o espelho, né? Aí você fala assim, rapaz, meus 20 anos. É ou não é, irmão? Fala aí. O irmão dos 88. Dos 99. Fala aí. Meus 20 anos. Mas, irmãos, perceba. Nós estamos hoje aqui. O tempo está passando ou não está para a gente? Está ou não está? O nosso corpo está ou não está envelhecendo? Mas você, nesse momento aqui agora, você está sentindo aí o teu corpo envelhecer? Ih, rapaz, o que foi? Não, é porque está vindo a ruga. Agora. Ih, viu outra. Tu não sente, irmão. Tu está aqui. Viveu, foi, voltou. Depois de um mês tu vai para o espelho e olha. Depois de 3 meses tu olha para o espelho e fala, ué. Que cabelo branco é esse? Apareceu. Aí tu vai, depois de um dia tu ali. Não, essa linha de expressão aqui eu não tinha, não. Calma aí. Deixa eu olhar de novo. Não é possível, cara. E uma linha de expressão nova, que tu não tinha. Mas você percebe? Não. Nós estamos aqui agora parados, não é isso, irmãos? Não, irmãos, não estamos parados. A Terra está dando aquele giro dela, normal das 24 horas. Que movimento é esse? De Ao mesmo tempo que ela está no movimento de translação. E ela está não só rodando no seu próprio eixo, como está rodando em volta do sistema solar. Que, né? Sol, óbvio. Não é verdade? Mas alguém está percebendo aí, gente, que a Terra está rodando? Não, pastor. Pastor, está uma benção aqui. O culto começa aqui e termina aqui, Por que eu estou falando isso, irmão? Por que eu estou exemplificando isso? Porque eu quero Você ficou claro isso que eu estou falando? Eu quero trazer isso para o plano de Deus da nossa vida. É da mesma forma. Nós vivemos um dia, somos fiéis. Parece que nada acontece, nada a gente vê. O segundo dia que tu falou que tu decidiu não mentir. No terceiro que você relevou. No quarto que você perdoou. No quinto que você adorou. No sexto que você também adorou. No sétimo que você se entregou. No dia que você falou, vou cansado, mas eu tenho compromisso, eu vou. No dia que você falou, não, eu prefiro estar com Deus do que estar. No dia que o tempo vai passando e você decidiu viver com Deus e o tempo está passando, você não vê nada, mas isso é um processo que o plano de Deus está
está se cumprindo na sua vida. A ação dele está se cumprindo. Você hoje está aqui numa quinta-feira, chovendo, você poderia não ter vindo. Você poderia ter decidido ficar em casa, mas você decidiu vir. Você decidiu vir adorar a Deus, porque você pôde estar, você veio. E é isso daí que vai fazendo parte do plano de Deus, se cumprindo, e da obediência que você tem a Deus, se cumprindo sem você ver. Mas você não vê, mas Deus ele vê. Você consegue entender? E depois de algum tempo, nós conseguimos olhar para trás e falar e ver se nós saímos ou não do lugar na nossa vida espiritual. Você não consegue em uma semana saber isso, mas em um ano você já consegue ver mais ou menos o que Deus fez, quais eram os teus temores, mas que com o conhecimento da palavra, aquele temor já não pega mais você, porque você aprendeu nele que você não precisa temer, porque você já teve a experiência com ele de que aquilo, ele vai cuidar, ele já cuidou, e na segunda vez você já não tem o temor. Quantos aqui, que uma situação antiga te abalava, você ficava tremendo, você não conseguia nem dormir, nem respirar, e você foi com Deus, você insistiu, você obedeceu, você procurou na palavra uma saída para aquilo, e aí você com Cristo consegue, você vence aquilo. Se uma situação parecida vier novamente contra você, como que você enfrenta essa situação? Diferente ou igual à primeira vez que você enfrentou? Diferente, você já o quê? Já ganhou um casco. E aquela situação que, em tese, te derrubava, ela faz só uma cosquinha em você. Porque você insistiu em obedecer, em conhecer, em evoluir na vida espiritual, em buscar mais a Deus, em ter novas experiências, em conhecer mais dele, saber mais quem Cristo é. Você vai crescendo e o plano dele vai avançando e vai se cumprindo na sua vida. Porque, irmãos, o que Deus tem para fazer pela sua vida é algo tremendo. Agora, é preciso que você e eu estejamos abertos e deixemos Ele agir em nós. Tem gente que já quer ver o resultado flash. O resultado estilo fast food, espiritual. Não, já quero ver, pastor, já quero ver o negócio todo acontecer, tudo pronto. Não é assim. Tem um tempo, tem umas etapas a serem cumpridas nesse plano. A indisposição em obedecer a Deus poderá prejudicar ou atrasar o cumprimento do seu plano em nossas vidas. Obedecer a Deus não deve ser entendido como um fardo, como uma despesa, mas significa um crédito, um lucro. Sempre vai ser melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a pessoa acha que viver com Deus, que obedecer e que praticar aquilo que Ele manda você fazer, vai ser uma perda. Mas pastor, se eu não aceitar isso, eu vou perder meu emprego. Se eu não fizer isso, mas se eu falar a verdade, o negócio vai complicar. Quem já passou por isso aí? Só eu? Tu nunca passou por uma situação e falou assim, cara, eu vou falar a verdade aqui, o negócio vai dar problema. Quem já? Todo mundo, irmão. Quem não levantou a mão é porque nesse momento deve estar em Júpiter. Porque não tem uma situação na vida que nós não temos passado isso. Que eu não tenha ficado assim, falo a verdade, ou omito, ou mudo de assunto. Se tu tentar mudar de assunto, amém, irmão. Passou bem. Ué, não falou nada. Irmão, você viu Francisco? Não, tu viu ontem o jogo da Argentina? Não respondeu se tu viu Francisco ou não. Tá bom. Viu Francisco? Se eu falar que eu vi o Francisco, caramba, ferrou, porque ele tinha falado que não tinha vindo. Vou queimar o filme do meu amigo, cara. Botar meu amigo, o cara é meu amigo, cara.
Como que eu vou falar que eu vi? Francisco. Faz tempo que eu não vejo. Quem já fez isso em outras situações, assim, mais ou menos isso? Corajosos, isso aí, corajoso. Eu também. Todo mundo. Mas não devemos. Olha, você me desculpe, mas Francisco, eu tive uma experiência profissional. Quando eu estava começando a fazer direito, eu estagiei no escritório de advocacia. E eu tinha uma chefe. E ela tinha mania de, tipo assim, tocou o telefone, fala que eu não estou. Quem sabe essa aí? Meu irmão, eu crente roxo, já? Falei para ela, doutora, isso não vai dar certo. Porque um dia que ligar, falar que eu não estou, vou falar que você está. Ah, que isso, Cláudio? Ela não levou em consideração. Bem, tocava. Falou, ó, aí um dia ela foi lá na sala e falou assim, olha, se fulano ligar, eu não estou. Ali começou minha peleja, irmão. Qual? Senhor, não deixa esse telefone tocar, Pai. Tira o telefone do gancho, aleluia. Não podia. O telefone tocou. Meu irmão, parecia brincadeira. Tocou aquele telefone que não era para tocar. Alô, só um momentinho que eu vou passar para ela. Doutora, telefone. Ela atendeu o telefone, meu irmão. Quando ela desligou o telefone, você não ouviu o que eu falei contigo? Eu fiquei só ouvindo. Ouvi. E aí que eu não posso mentir. Mas você, garoto, você vai aprender. Você tá no começo. Você está no começo. Não é assim não. E falou. Falei para ela, doutora, por favor, não me pede mais isso. Ela podia até me mandar embora, correto, irmão? Ela não me mandava por quê? Porque eu era eficiente. Correto. Nunca cheguei atrasado, nunca saí antes do horário, nunca faltei. E outra coisa, era competente no que eu fazia. Me posicionei. E se me mandasse embora, me mandou. Importa obedecer a Deus do que a homens. E Deus ia abrir uma porta, alguma coisa eu ia fazer. Amém, irmãos? Ah, pastor, isso daí para mim está muito difícil, irmão. É na força do Espírito Santo, não é na nossa, é na dele. A gente tem que decidir o que a gente vai fazer. Como que a gente vai viver a nossa vida? Porque a gente vai achando que o propósito e o plano de Deus vai se cumprir na nossa vida de qualquer maneira. Mas são nesses pequenos momentos que eu e você, até hoje eu tenho, e você também. Essa semana eu tive um teste disso, de fidelidade. Um advogado me ligou para falar assim, doutor, eu estou ligando porque eu quero fazer um acordo, o cliente tal. E a gente tem tanto para poder dar, beleza. Falei, olha só, doutor, qual é o número do processo? Só um instantinho. Fui lá, me deu o número, consultei o processo. Falei, esse processo já acabou, já até recebi nesse processo. O advogado lá tinha o quê? Tinha errado. Ah, Jesus, aleluia. Acha que Deus está falando. Honorários dobrado, foi o céu aberto. Não. Doutor, já recebi esse dinheiro. Aí minha secretária até falou assim, doutor, mas ele quer dar. Aí eu falei para ela, mas eu não posso receber. Não é meu. Amém, irmãos? Nós precisamos nos posicionar nesse mundo. Nós temos que ter uma posição, irmãos, de integridade. Nós somos infalíveis? Não. Já falei,
posso falhar de novo, é verdade, mas o meu coração e o teu coração tem que ser um coração pronto para obedecer. Por quê? Porque obedecer a Deus não é prejuízo, é lucro. E aí eu quero fundamentar isso aqui em 1 João 5, 1, 4, que diz: todo aquele que crer em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos e amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, aí que eu quero falar, quando nós amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E diz a palavra de Deus, e os seus mandamentos não são penosos. Por que eu afirmei que servir a Deus nunca vai ser um peso, um débito, mas lucro? Porque os mandamentos de Deus e obedecer os mandamentos de Deus não é penoso. O que é uma coisa penosa? Tu já parou para pensar o que é penoso? O que é penoso? A gente fala pra caramba aí, o que é? Já raciocinou em cima de fazer alguma coisa penosamente. É o que é? Você pode pegar o penosamente e pegar a raiz dessa palavra que vai vir de quê? De pena. Pena é algo que é aplicado a alguém que infringiu alguma lei. É uma sanção. Correto? Então, se você infringiu a lei tal, você vai pagar uma cesta básica durante 6 meses numa instituição X. Essa é a sua pena. E os mandamentos de Deus e cumprir mandamentos de Deus não é pena. Por isso que a palavra de Deus diz que não é penoso. Agora que tu decidiu viver com Deus, qual é a tua pena, irmão? A minha pena é essa, então Deus te dá uma pena. Não. Ele te dá um mandamento que é bom, que é saúde para os meus ossos, para os teus ossos, que uma vez que nós decidimos cumprir esses mandamentos, cumprir o que Deus quer que a gente faça, nós começamos a ter vida, nós começamos a ver o resultado de viver com Ele dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, em tudo que nós fazemos, nós começamos a ver o resultado desse plano concreto na nossa vida. Amém, irmãos? Desde a antiguidade, Deus tem alertado o seu povo a observar os seus mandamentos. 1 Samuel 12, 13 a 25, é muito grande para eu ler isso aqui, eu vou resumir. Você anota aí 1 Samuel 12, de 13 a 25. Você lê em casa esse texto. O que é esse texto? O Samuel, que era ele era um profeta e um juiz. O último antes de que fosse estabelecido a questão dos reinos em Israel. Samuel, o que ele fez? Nesse texto, ele está falando para o povo, porque ele vem com um discurso anterior, dizendo o seguinte: olha gente, eu fiz a minha parte aqui perante o povo, eu já estou velho, eu já estou com a idade avançada, eu fiz o que era reto. Ele fala assim: alguém aí no povo, entre o povo, pode se levantar e falar alguma coisa contra mim, que eu tenha feito contra alguém, se quando fui juiz, se julguei alguém, alguma causa parcialmente, ou se fiz o que não era bom perante Deus, e ninguém se levanta para poder falar, porque Samuel foi um homem segundo o coração de Deus. Sim, ele fez o que era reto perante o Senhor, mas ele fala: mas agora eu já estou velho, eu já não consigo mais guiar esse povo. Como vocês pediram um rei, Deus está dando para vocês agora o rei. E quem era o rei? Quem era esse rei? Quem era esse rei? Saul era o rei, primeiro rei de Israel. E quando o rei é apresentado, e aí ele novamente fala sobre a questão da importância de seguir os mandamentos de Deus para que tudo desse certo.
E ele diz isso falando, olha, se vocês fizerem o que é reto perante o Senhor, vocês terão bênção. Se vocês agradarem a Deus com as suas atitudes, vocês serão recompensados por Ele. Mas se vocês desobedecerem, as coisas vão mal. Se vocês desobedecerem, vocês vão colher o fruto da desobediência na vida de vocês. E tem uma parte que ele fala, se o povo e o rei obedecer a Deus. E aí, você vai avançando no livro de Samuel e você vai perceber que isso foi falado para Saul, que Saul escuta isso que Samuel fala. E Deus fala, olha, eu tenho um plano aqui agora, o plano é o reinado de Saul. E o plano que Deus tinha para o reinado de Saul era um plano de quê, irmão? De derrota? Não. Um plano de quê? Sucesso. E ele fala, mas vocês prestem atenção, antes de tudo isso começar, antes de tudo começar, Deus adverte. E ele fala, cumpram, observem essa palavra, façam o que está escrito nessa palavra, porque eu garanto o sucesso até o final. Mas se vocês não fizerem o que está escrito aqui, se não me obedecerem, eu não garanto sucesso. Pelo contrário, vão colher o fruto da desobediência. E Saul escuta isso com o povo. Mas nós vamos ver que na história, o que Saul faz? Ele não observa a palavra e o mandamento. Primeiro fato de Saul é quando ele vence, né, um povo lá na guerra, e Samuel tinha falado para ele, olha, mata tudo, não deixa nada. O que Samuel faz? Pega os melhores, mata o resto, pega os melhores. Faz o que ele bem entendeu, o que ele bem achava, ele faz. E essa advertência é para mim e para você, porque nós somos tentados todo dia a fazer o que nós bem achamos, irmãos, e nós não consultamos a palavra de Deus antes de agir. E muitas vezes na nossa vida, nós vivemos até situações que não deveríamos nem estar vivendo, ou que poderíamos ter evitado, mas não evitamos por quê? Porque desobedecemos o que Deus falou para fazer. Deus falou, olha, eu dou para vocês o Espírito Santo, que vocês tenham o fruto do Espírito. O Espírito Santo te capacita a ter o fruto do Espírito. Busquem o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Deus está nos avisando isso hoje, isso é claro, para mim e para você, amém, irmãos? Amém. Aí nós não nos enchemos do Espírito, nós não damos o devido lugar ao Espírito na nossa vida, nós não lemos a palavra, nós não adoramos a Deus, nós não buscamos o conhecimento e vivemos. Não fazemos isso, não estamos cheios do Espírito, vamos satisfazer a vontade da nossa carne. Aí não tem fruto do Espírito. Aí o que nós fazemos? No meio dos relacionamentos, por exemplo, nós não temos domínio próprio. Por quê? Domínio próprio, irmão, só tem se estivermos cheios do Espírito. Se estivermos todo dia conectados com essa palavra, vamos ter domínio próprio, vamos ter esse negócio de Deus na nossa vida, nas atitudes. Aí não tem domínio próprio. Aí no relacionamento, no momento lá de uma discussão, por não estar cheio do Espírito, por não estar alimentado com o Espírito, por estar andando na carne, abre a boca e fala o que não era para falar. Ofende gravemente alguém da família, um amigo, ofende gravemente A, B, C, D, E, F, G, H, e através daquela atitude minha, sua atitude, nossa atitude errada, um problema se instala no relacionamento ou na família, por causa daquela palavra o quê? Proferida. Por quê? Porque nós não obedecemos a Ele. E aquele problema é gerado, e aquele problema às vezes cresce, se torna um grande problema relacionamental ou familiar. E nós não conseguimos perceber e até colocamos a culpa no diabo. Mas a culpa não é do diabo, a culpa é nossa. Mas nós não conseguimos enxergar isso. E mesmo diante da palavra de Deus, nós ouvimos isso, fechamos o coração e falamos, não é nada disso não. Mas
se não ouvir a voz de Deus, se não abrir o coração, se não se humilhar, se não largar o orgulho, se não deixar o orgulho de lado, se continuar com o orgulho, vai continuar sem relacionamento bom dentro da família, com o pai, com mãe, com o irmão, com sogra, sem falar com sogra, sem falar com o irmão, sem falar com o marido dentro de casa, sem falar com a mulher. Por quê? Simplesmente porque não estamos obedecendo os seus mandamentos simples, enchei-vos do Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Já mataríamos um problema, evitaríamos grandes problemas e teríamos bons relacionamentos. Assim como obedecer a Deus tem os seus resultados, desobedecer a Ele também tem os seus resultados. E não adianta a gente querer esconder os resultados negativos da desobediência, porque eles existem, para mim e para você. Uma vez eu escutei o Bispo Miguel, muitos anos atrás, pregando, eu não esqueço disso. Eu não esqueço disso, numa pregação dele, muitos anos, deve ter 15, 14 anos que ele pregou. Aquilo falou tanto ao meu coração que eu nunca mais esqueci. Que ele falou que Deus, Ele tem uma tolerância com a nossa desobediência, irmãos. Ele nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos. Porque nós somos falhos, muitas vezes nós desobedecemos a Ele. Mas Ele nos dá essa chance. Por exemplo, se você está ouvindo essa palavra, eu estou ouvindo essa palavra, e se Deus está falando contigo sobre algo que você está desobedecendo a Ele, é porque Ele está dando a você e a mim a oportunidade de quê? De voltar atrás e de obedecê-lo. Por quê? E Ele vai dando para a gente, enquanto a gente está ouvindo a palavra, é a chance que nós temos, Mas tem um momento que quando nós endurecemos e nós não ouvimos mais, uma hora Deus faz a gente passar vergonha. O nosso pecado é revelado. E Deus nos faz, muitas vezes, passar constrangimentos até. Por quê? Porque Ele vai. Como que Ele foi com Saul, gente? Como que Deus foi com Saul? Não foi a primeira. Quantas coisas Saul fez de errado? Quanto ele poderia ter se arrependido, ele não se arrepende. Quando Samuel falou para ele, rapaz, por que você sacrificou? Porque o povo estava em cima de mim, você estava demorando, e eu fiquei pressionado pelo povo, aí eu sacrifiquei, o povo já estava aqui nervoso. Mas você não sabe que é melhor obedecer do que sacrificar, rapaz. Não, mas eu sacrifiquei, porque eu quis dar o melhor para Deus. O cara espiritualiza o pecado dele. Ele não fala assim, Samuel, me desculpa, ora, intercede por mim, Samuel, porque eu pequei contra Deus, eu fiz errado, eu estou errado, me ajuda, o que eu faço agora para Deus poder, para eu consertar esse erro que eu fiz? Ele não fala isso, o que ele responde é isso. Não, mas eu fiz para poder adorar a Deus. Você pega paralelamente, analogicamente, quando Davi peca ao adulterar com Batseba, e o profeta Natã conta aquela história, empurra ele na parede e fala, Davi, esse homem que você quer matar é você. O que Davi poderia falar, irmão, se Davi não tivesse o coração pronto para se arrepender e querer realmente fazer a vontade de Deus? Ele ia falar, Natã, você me respeite, porque eu sou o rei, como que você fala assim comigo? Alto lá. Quem é você para falar isso, rapaz? Falar que eu sou esse homem? E por acaso eu mandei Urias? Urias foi porque ele é guerreiro. E se ele morreu, morreu porque morreu na guerra. O que eu tenho a ver com isso? Natã, cuidado para ver se Deus está falando contigo mesmo. Ele poderia ter falado isso. Mas Davi na hora fala, Senhor, pequei contra ti, pequei contra os céus. Na hora, Deus fala para Davi, mas você não vai morrer. Por quê, irmãos?
porque ele tinha um coração pronto para se arrepender. E ainda assim ele colhe até o fruto daquele erro dele. Ele colhe uma consequência daquilo. Deus quer cumprir o plano dele na sua vida e na minha vida, mas nós precisamos estar dispostos a obedecer a Ele. E mesmo que em algum momento, por diversas situações, tenhamos desobedecido ou estejamos vivendo algum ponto da nossa vida em desobediência à palavra de Deus, Deus trouxe você aqui essa noite justamente para lhe dar e para me dar a oportunidade de sair daqui com isso consertado diante dEle. Por quê? Porque obedecer a Deus é lucro. Vai fazer bem obedecer, vai fazer bem largar o pecado, vai fazer bem largar o erro, vai fazer bem fazer o que Ele quer que você faça e que eu faça. Por quê? Porque isso vai nos trazer saúde, sucesso. Amém, irmãos? Que a palavra de Deus, ela possa nos impulsionar naquilo que é uma mudança, se precisarmos disso. Amém, irmãos? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Teu plano, ele é maravilhoso. Obrigado porque o Teu plano é poderoso. E nós queremos nos alinhar a esse plano, diante da Tua palavra, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em mim, Senhor, ó Deus, algo que não esteja em consonância com a Tua vontade, com a Tua palavra, mostra-me, porque eu quero fazer a Tua vontade, eu quero, Senhor, aquilo que é da Tua vontade para a minha vida, e eu sei que o meu irmão também. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua força, restaura-nos, que possamos sair daqui prontos para fazer diferente, ó Deus, e para também gozar dessa Tua paz, dessa Sua alegria sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. E amém. Eu ia falar aqui, não deu tempo, eu nunca consigo, mas o outro ponto que eu tinha para falar é que muitas vezes nós desobedecemos a Deus em alguns pontos, e eu acho que eu vou fazer isso na semana que vem, eu vou fechar o ponto. Tem um ponto, irmãos, que a igreja tem desobedecido a Deus. Nós podemos desobedecer a Deus em algo específico que Ele fala contigo. Às vezes Deus fala algo para nós fazermos, específico, e nós desobedecemos, é uma coisa. Mas, muitas vezes nós desobedecemos aquilo que já está escrito. E uma dessas coisas que a igreja tem desobedecido a Deus de forma recorrente, e é o que eu vou falar na semana que vem, é uma coisa. Jesus falou, não andeis ansiosos. A igreja tem desobedecido esta ordem de Cristo. E a igreja tem andado ansiosa. Isso é desobediência à palavra de Deus. Quando nós andamos ansiosos, nós estamos desobedecendo aquilo que Deus falou, que o próprio Cristo falou para nós, para a igreja. Não andeis ansiosos. Isso que Ele fala está no imperativo, irmão. Ele fala, olha, vou dar um conselho, não andem ansiosos. Não, Ele fala, não andeis ansiosos. Ponto. Ele está falando para mim, Glaucio, não ande ansioso. Eu estou mandando você não ficar ansioso. Por quê? Porque eu sei do que você precisa. E aí, na semana que vem, nós vamos falar sobre isso. Amém, irmãos? Boa noite, vai com Deus, Deus te abençoe. Ser usado em tuas mãos, poder cumprir os teus sonhos para mim.